Amigos internautas, dentro de alguns minutos iniciaremos a nossa transmissão. TV União Espírita. União e solidariedade em torno da divulgação da doutrina espírita. Tenho o prazer de apresentar. Olá, meus amigos, boa noite. É mais um prazer estar aqui novamente com vocês. Semana passada, deixamos de apresentar a palestra porque transmitimos a 7ª Semana Espírita de Dourado, Mato Grosso do Sul. Palestras lindas que merecem ser vistas. Tem um conteúdo muito bom. Está lá no canal TV União Espírita. Nosso agradecimento à Web TV do Espírito de Araruama, Rio de Janeiro, TV Espírito Nosso Lar, de Vitória da Conquista, Comunicação Espírita aqui de Maceió e a nossa TV União Espírita. Para começar, vamos fazer a harmonização e depois farei a prece inicial. Sou feliz se eu faço bem ao meu irmão. Tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pela floresta, paz pela paz, pela coragem de lutar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pela floresta, paz pela paz, pela coragem de mudar, paz pela pela justiça, paz pela... Essa música já é uma prece, né? Mas vamos fechar os olhos, vamos agradecer a espiritualidade amiga, que com certeza está presente, para que possa derramar em todos os lares essa paz, harmonia,
muita luz no coração desses irmãos que estão sofrendo, precisando de luz, do ensinamento. E agradecemos, ó Pai, por pertencer a essa doutrina tão maravilhosa. Pedimos por aqueles irmãos carentes que estão na rua, nas prisões, pelos nossos políticos, para que olhe para todos que nós somos irmãos. Enfim, Senhor, que essa paz derrame em todos os corações, que assim seja. Então, pedimos que compartilhe, divulgue, inscreva-se no canal que você está assistindo, nossos canais parceiros, porque você está divulgando a doutrina espírita. E vamos hoje a palestra, o tema é interação mentais, mediunidade de inspirações e de pressentimento, com a estudante da querida Feja, Otília Dias. Boa noite, Otília, seja bem-vinda. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos. Mais uma vez, gratidão por aceitar nosso convite. Fique à vontade, que a espiritualidade amiga possa ajudar você a transmitir a sua mensagem. Que assim seja. Eu que agradeço. Uma boa noite a todos. Hoje, o tema que nós vamos conversar um pouco é sobre interações mentais. Como é que esse processo é feito nas mediunidades de inspiração e pressentimento. Tá, acho que eu não estou conseguindo. Ah, passou. Lá no Livro dos Espíritos, essa é uma pergunta que todo espírita já conhece, né? Que Kardec fez à espiritualidade, se os espíritos influenciam em nossos pensamentos e em nossos atos. E ele afirma lá, sem nenhuma dúvida, de que eles influenciam muito mais do que a gente imagina, a tal ponto que de ordinário são eles que nos dirigem. Então, não deixa aí nenhuma dúvida, né, de que nós somos influenciados o tempo inteiro, de que existe uma interação mental entre todos nós, né, e entre encarnados e desencarnados. As mediunidades de inspiração e de pressentimento, nós vamos ver lá no capítulo 15 do Livro dos Médiuns. A de inspiração está nos itens 182 e 183. O Hermínio Miranda, por sua vez, ele traz uma série de faculdades mediúnicas e, dentre elas, ele também aponta as mediunidades de inspiração e de pressentimento. O Livro dos Médiuns, ele diz para a gente que o médium inspirado ele é aquele que vai receber as comunicações mentais que são estranhas às suas próprias ideias. Ele pode estar num estado normal ou num estado de êxtase, que ele tem a possibilidade de receber essas mensagens. E Hermínio Miranda, por sua vez, no livro Diversidade de Carismas, ele vai dizer para a gente que algumas vezes essas informações, essas inspirações, elas vêm do nosso próprio espírito, porque o nosso próprio espírito, ele vai atuar através do nosso organismo, né, e traz aquelas lembranças que nós tínhamos, que nós adquirimos durante as nossas vivências passadas, por meio da inspiração. Então, essas ideias das nossas vivências anteriores, elas vão chegar até nós pela inspiração também. Então, aí a gente vê que tanto a gente pode realizar uma interação mental com outros espíritos, né? Receber por meio da inspiração, receber respostas, por exemplo, ou alguma mensagem
né, que o espírito queira transmitir, mas o nosso próprio espírito também tem respostas para aquilo que a gente busca, e que vem também na forma de inspiração, né, essas lembranças de situações que nós já vivenciamos anteriormente. Hermínio Miranda segue dizendo que isso é do próprio espírito encarnado. Ele assume o controle do nosso corpo, né, do corpo que ele está ali ocupando, e se expressa através dele. E ele pergunta, para que utilizar um médium se nós dispomos das respostas, né, do próprio corpo que sabe como utilizar aquelas lembranças, né, trazer aquelas lembranças à tona no momento em que a gente necessita. Isso quando a gente tem, né, vivências naquela área que a gente está ali buscando respostas. O Livro dos Espíritos diz que o médium, ele é o reflexo de toda a humanidade. Então, nós estamos imersos no universo, no fluido cósmico, todos interligados. Então, as inspirações, elas podem não vir de alguém que está ao nosso lado, mas a gente pode ir beber fora dessa ideia, né? Essas ideias a gente pode ir buscar fora, na cidade, no país, em todo o globo e até nas esferas mais distantes da que a gente habita. O Livro dos Espíritos vem, o Kardec pergunta lá no Livro dos Espíritos se durante o sono, né, ocorre que durante o sono, a gente, quando se acha ligeiramente adormecido, vem algumas ideias que nos parecem excelentes, mas que de repente elas se apagam. E ele pergunta para os espíritos por que isso acontece, né? Por que que elas vêm e a gente não lembra? Do que adianta que elas venham até a nossa mente, que a gente tenha acesso a essas ideias através do sono? E a espiritualidade diz, se a gente não lembra, é porque ainda não é o momento oportuno para que a gente tenha acesso àquela informação. Então, na ocasião oportuna, elas virão como uma forma de inspiração para que a gente possa utilizá-la, né? E aí é no momento em que a gente realmente precisa que aquela ideia esteja conosco. Então, a mediunidade de inspiração é uma variedade da mediunidade intuitiva, né? E que se diferencia da mediunidade intuitiva, porque na mediunidade intuitiva a gente consegue, o médium, ele consegue perceber com mais clareza se aquela ideia vem ou não de um espírito diferente do dele, né? Já na mediunidade de inspiração, essa diferenciação é muito menos sensível. A gente não consegue perceber com clareza, essa ideia é minha ou essa ideia vem de outra mente que está se conectando comigo. Então, é muito mais difícil distinguir esse pensamento próprio daquilo que foi sugerido numa situação de inspiração. Exatamente porque a mediunidade de inspiração, a sua característica maior é a espontaneidade. E já já a gente vai entender, né, o que é que significa essa questão da espontaneidade nessa comunicação que é feita entre a gente e os espíritos desencarnados, né? E outros espíritos mesmo encarnados também. Então, Kardec vem dizer para a gente, ensinar, né? E nos alertar que a gente nunca presta atenção, a devida atenção aos nossos processos mentais. E isso é uma coisa muito importante para a gente fazer, porque a gente vive numa correria tão grande no dia a dia, que muitas vezes a gente nem presta atenção nos pensamentos que vêm à nossa mente. E vem muitos, né? Às vezes para o bem, às vezes para o mal, e às vezes a gente acata aquilo que não era para a gente acatar, o que não era melhor para nós. Mas é tão rápida esse processo de mental, né, que a gente faz, esse mundo de ideias que vem à nossa mente diariamente, que a gente sequer presta atenção, né? Que ideia é aquela? O que eu devo escolher? A gente não tem aquele discernimento necessário naquele momento, e às vezes termina, né, acatando uma ideia sem nem prestar atenção que a gente recebeu outra. Então ele diz, olha, é necessário que se observe o que se pensa, para distinguir o que é seu, distinguir o que lhe foi sugerido, né, e até mesmo para que a gente saiba distinguir sempre pelo bem, por aquilo que vai trazer como consequência as melhores situações para a nossa vida, né? Então, hoje,
a psicologia, ela já vem produzindo pesquisas no campo da telepatia e vem se aproximando desse princípio, né, da comunicação entre as mentes. Mas ela ainda não entende que isso é o pensamento dos espíritos. Ela reconhece, né, ela admite que a gente recebe constantemente pensamentos alheios, mas não como sendo espírito com espírito, né? Então, por que a gente recebe essas inspirações? E o Livro dos Médiuns vem nos dizer que, às vezes, elas ocorrem para o bem e, às vezes, elas vêm também com o intuito de nos fazer o mal. Mas, comumente, é o auxílio daqueles que desejam o nosso bem, né? E que, às vezes, por conta desse processo tão rápido da vida, né, a gente sequer presta atenção e termina deixando de lado aquele ensinamento que o nosso anjo de guarda, né, ou um espírito que esteja ali, que queira nos auxiliar, esteja ali nos intuindo, nos inspirando. Então, elas podem contemplar essas inspirações qualquer circunstância da vida da gente. Não precisa ser um processo, uma situação específica, né, ou especial. Qualquer circunstância da vida, a gente pode receber inspiração. Então, serve para que a gente possa tomar as nossas resoluções, né? Então, diz Kardec, né, que se nós nos compenetrarmos, nós vamos poder recorrer à inspiração do nosso anjo guardião nos momentos em que a gente não sabe como se conduzir, nem o que dizer, nem o que fazer. Então, se nós invocarmos o nosso anjo guardião, nós vamos nos surpreender, ele diz para a gente, com as ideias que vão surgir à nossa mente. E se não surgirem, naquele momento que a gente busca, né, é porque a gente precisa aguardar, porque ainda não é o momento de elas florescerem. Às vezes a gente não está preparado para receber aquela informação ainda, né? Como é que a gente sabe se essa ideia é ou não é nossa? E diz Kardec, se fosse nossa, ela já estaria ao nosso dispor assim que a gente procurasse a resposta. Então, como ela não está, é porque nós fomos buscar fora de nós. Então, ele fala que essa questão do pensamento, da reflexão, é igual ao sentido da visão, né? Então, como quando a gente acorda, né, a gente abre o olho e a gente já tem acesso, né, se a gente não tiver nenhuma limitação na visão, a gente vai ter acesso a tudo o que está ali no nosso campo de visão, né, de imediato. Então, ele diz que o pensamento é da mesma forma. Quando a gente pensa, quando a gente quer alguma resposta, de imediato, essa resposta já está em nós. Mas, se a gente fica naquele processo de reflexão, de busca da resposta, é porque a gente está buscando fora. E esse é um processo de reflexão mental. Nesse processo de reflexão mental, a gente faz uma sintonia. A gente busca aí uma sintonia com todos os seres que estão ali no universo, onde de que nós também participamos, né? Então, nós estamos ali todos interconectados. Então, aqueles que tenham a resposta para mim vão se conectar, né? A doutrina espírita também nos ensina que existe essa sintonia através de ondas, né? Então, quando a gente pensa, a gente transmite é feita uma transmissão, né, através dessas ondas, e aqueles que estão naquela mesma vibração, eles podem captar aquele meu anseio, aquele meu desejo, aquela minha busca, né? Então, quanto mais eu penso voltado para as coisas materiais, mais eu vou sintonizar com espíritos que estão voltados para as questões materiais. Quanto mais elevado é o meu pensamento, mais eu vou sintonizar com aqueles espíritos que estão no alto, né? Então, é preciso que a gente sempre, né, faça esse processo de reflexão mental, como disse o Allan Kardec, porque para que a gente possa discernir e se melhorar cada vez mais e buscar, né, e só captar aquilo que for melhor para o nosso espírito, né? Então, as nossas mentes, como é que se faz essa sintonia? Porque nós vivemos num processo de comunhão espiritual, constantemente. Então, no momento em que a gente busca essa sintonia, que a gente faz essa reflexão mental, nós vamos atrair a colaboração de outras mentes, encarnadas ou desencarnadas, que estejam sintonizando ali naquela mesma
vibração em que a gente está, em que a gente se encontra, né? Então, as manifestações da inspiração, ela não há uma necessidade de que a pessoa que está recebendo a inspiração, ela tenha uma inteligência excepcional, né? Essas mensagens, elas vêm de uma forma muito lúcida, e a gente vai conseguir perceber melhor já já, elas vêm de uma forma muito lúcida, né? Uma lucidez intelectual, tem uma facilidade de concepção e de elocução, e às vezes até trazendo aí um pressentimento do futuro. Então, as ideias, quando chegam por meio da inspiração, elas são muito abundantes, elas têm uma sequência, né? Elas seguem-se, elas se encadeiam, é uma coisa muito tranquila, muito natural. Por isso a característica da espontaneidade, né? Elas vêm de uma maneira muito espontânea, mas assim, de uma forma que muitas vezes a gente diz, de onde, como eu consegui produzir esse pensamento, né? Então parece até, quando o médium recebe aquela inspiração, que ele está diante de uma inteligência superior que está vindo auxiliá-lo. Então, Kardec diz que aqueles homens de gênio, né, os artistas, os cientistas, os sábios, os literatos, eles são, sem dúvida, espíritos adiantados. E vão receber inspiração de outros espíritos que pretendem realizar determinados trabalhos, né? Vem muitas vezes com a missão de realizar alguma tarefa aqui, e com certeza a espiritualidade está ali o tempo inteiro acompanhando e vai trazer as ideias até a mente daquela pessoa, né, que tá ali, que precisa daquela resolução, de modo que, por meio da inspiração, aliás, né? Então, eles são médiuns sem que saibam que são médiuns. Eles têm uma vaga intuição de serem assistidos, né? Mas não têm a exata ideia de que estão sendo assistidos, né? Então, qual é a causa primeira da inspiração? E Kardec ensina que é a comunicação mental do espírito. Essa inspiração, ela é destinada apenas a grandes revelações, como a gente viu? Não. São situações da vida comum. Nas situações mais comuns do nosso dia a dia, a gente pode ser inspirado, né? Sem que a gente saiba. Então, às vezes acontece, por exemplo, de a gente querer ir para um lugar, né? E de repente vem aquela ideia, não vá agora não, ou alguma situação, né, na nossa mente, para que a gente possa fazer outra coisa, e a gente adia aquela ida àquele lugar, e depois a gente descobre ali, por exemplo, né, que por onde a gente ia passar houve um acidente. Então, é dessa forma, e a gente não consegue perceber por que eu não fui, né? Como é que isso veio até minha mente? Por que veio naquele momento? Então, é dessa forma. E ele fala que escritores, pintores, músicos, quando eles estão no momento de inspiração, eles podem ser considerados médiuns, porque nesse momento, né, em que eles estão ali compenetrados para elaborar a letra, elaborar a música, né, por exemplo, que eles vão fazer, a alma ela vai ficar mais livre e mais separada da matéria. Então, nesse momento, o espírito do médium, ele recobra em parte as suas faculdades de espírito e recebe mais facilmente as comunicações que os espíritos estão ali querendo transmitir. Então, trata-se de um processo de semidespreendimento da alma que vai permitir que esse médium amplie a visão das coisas e adquira as percepções extrasensoriais, né, possibilitando que ele possa receber a comunicação ali que os espíritos estão transmitindo. Essa mediunidade de inspiração, a gente vai ver exemplos já lá desde a Bíblia, né? Aqui a gente tem o diálogo entre Jesus e Simão Pedro. E Jesus, lá em Mateus, né? Que está em Mateus, capítulo 16, versículos 15 e 16. E Jesus disse para Simão, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão de imediato responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, o livro Ensinos e Parábolas de Jesus, ele vem dizer que a resposta de Simão Pedro veio por iluminação, né?
Ele foi iluminado por inspiração superior, uma inspiração superior. Até porque o próprio Jesus, depois da resposta de Simão Pedro, ele diz para ele: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então, ou seja, quando ele diz não foram a carne e nem o sangue, o que é que ele está querendo dizer? Não é você que sabe disso, que tem esse conhecimento, nem foram seus antepassados que trouxeram esse conhecimento para você. Você recebeu de fora de você. Foi o meu Pai que revelou, né? Quer dizer, e a gente percebe assim que naquela época os apóstolos eram, se não todos, praticamente todos, analfabetos, né? Então, como ele ia adquirir uma resposta, né, tão bem elaborada como essa, né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. De onde ele ia tirar isso, né? Então, Jesus afirma com clareza, aqui não deixa dúvida, né, que não foi ele, e esses ensinamentos não vieram dos antepassados, mas o próprio Pai, né, que está nos céus, que revelou a Simão Pedro. No livro Diversidade de Carismas, o Hermínio Miranda, fazendo uma citação do Frederic Myers, vem dizer que, quando, aqui nessa primeira frase, que ele fala que existe aí uma clara evidência exaltada, ele está falando dos médiuns que pintam, né? Então, como a pintura, ela é uma imagem, então esses médiuns, ele como que vê, né? Ele é uma clara evidência exaltada que acontece aí com esses médiuns que pintam. E no que diz respeito aos poetas, aos músicos, essa invasão subliminar, né, que inspira esses médiuns, ela proporciona a eles uma percepção profunda, mas ao mesmo tempo vaga, de que existe um mundo invisível ali auxiliando. E aqui eu trouxe um caso, né, um caso que eu acredito que seja conhecido aí de todos, é uma música que eu não conheço ninguém que não goste, a música Tocando em Frente, de Almir Sater e Renato Teixeira. E eu transcrevi aqui a fala, está no YouTube essa entrevista que ele deu, acho que é a TV Cultura, e eu transcrevi aqui a fala dele nessa entrevista, partes da fala dele, né? E a entrevistadora do programa, ela fala assim, ela diz: Almir, como é que, entrevistando o Almir, né? Almir, como é que essa música chegou para vocês? Porque é uma música que todo mundo gosta, que impressiona pela letra, pela melodia, é uma música muito bonita, né? Então, ela perguntou como é que chegou, como é que essa música chegou até você? E olhe a resposta dele, né? Ele diz: essa música foi um grande presente que tanto eu quanto o Renato Teixeira recebemos. Eu fui jantar na casa do Renato Teixeira sem nenhum instrumento, sem nada. Tinha um violão do filho dele ali, olhando para a gente, acho que era até faltando uma corda. Peguei o violão, comecei a dedilhar, e veio uma melodia muito rápida. O Renato meio que estatelou o olho e saiu escrevendo uma coisa muito rápida. E naquele intervalo que a esposa dele falava: vem jantar, tá na mesa, fizemos aquela música e fomos jantar. Aí cheguei em casa e falei, fiz uma música com o Renato Teixeira, às pressas, tal. E aí o povo lá de casa disse: então toca a música. Toquei a música e falaram: olha, uma das melhores músicas que você fez ultimamente. E ele continua dizendo, né? Mas ela veio tão rápido, tão sem pensar, e as coisas que vêm muito fácil na vida da gente, a gente não dá muito valor. Então eu não percebi a mensagem da música. E todo mundo que eu mostrava essa música dizia: pô, que lindo, né? Então aí a gente para mim, né, eu já consigo enxergar aí uma sintetização de tudo que a gente viu até agora, né? Que Kardec nos ensinou pelo Livro dos Médiuns, através do livro dos Espíritos, né? Que Hermínio de Miranda reforça, né? A questão da espontaneidade da inspiração. Quer dizer, vem de uma forma tão simples, né? Tão sutil, mas com ideias encadeadas que se seguem, né? Então, a gente vê que a música inteira foi feita, veja, num tempo muito curto de tempo, né? Num período muito curto de tempo.
mas de uma grandiosidade, tanto a melodia quanto a letra, que impressiona, né? E aí ele disse que dias depois, né, a Maria Bethânia ligou para ele. Ele não conhecia a Maria Bethânia pessoalmente, e ela ligou perguntando: Almir, você tem uma música para mim? E ele disse: não, eu não tenho, porque ultimamente eu não estou compondo, as coisas que eu estou compondo só são para eu gravar mesmo. Aí ele disse, aí ele falou: olha, mas tem uma que eu fiz aqui com o Renato Teixeira. Aí ela falou: então canta. E aí, quando ele começou a cantar, ela falou: não, a música é minha. Que ele diz assim: essa menina é muito iluminada, ele diz, né, na entrevista. E aí ela falou: não, essa música é minha, eu vou gravar a música. E aí ele termina, né, a entrevista dizendo: então, eu acho que essa música veio como um presente para cantar essa mensagem tão bonita. Acho que não tem talento para fazer uma coisa assim, não. Acho que essa veio psicografada mesmo. Quer dizer, ele recebeu aquela mensagem, ele sabe, aqui ele deixa claro, no meu ponto de vista, né? Acho que não tem talento para fazer uma coisa assim, não. Quer dizer, para mim, o que eu interpreto aqui é que ele quis dizer: olha, eu não teria condições de fazer isso dessa forma. Uma vez eu assisti numa entrevista de um compositor, ele falando como era a elaboração de uma música, né? Então, um compõe a letra, o outro compõe a melodia. E esse encaixe é muito trabalhoso, né? Porque às vezes eles modificam a letra, depois eles têm que modificar a melodia, e tem que fazer aquela rima, e tem que transmitir a mensagem que eles querem. Enfim, então é um processo trabalhoso para fazer uma música. E essa já veio assim, de bandeja, né? De presente. Por isso que o Allan Kardec, novamente, né, eu reforço aqui, ele alerta a gente: olha, preste atenção nos processos mentais, para que as coisas boas não se escapem, né? Porque pode não ser uma coisa como essa, né? Como a música tocando em frente. Pode não ser algo que vai trazer uma repercussão num país, por exemplo, mas que seja para a sua própria vida, para o seu próprio espírito, e a gente o tempo inteiro está recebendo essas mensagens, né? Emmanuel diz que os nossos dias, o dia a dia, cada dia, ele é muito importante para o espírito, porque a espiritualidade que nos acompanha está o tempo inteiro ali buscando todas as situações para que a gente possa aprender, para que a gente possa evoluir. Então, a gente precisa estar atento a esses processos mentais, né, como nos orientou Kardec, para que a gente não perca esses momentos preciosos para nós. E a mediunidade de pressentimentos, que está lá também no capítulo 15, mas no item 84. Então, o que é o pressentimento? E diz o Livro dos Médiuns: é uma vaga intuição de acontecimentos futuros. Então, algumas pessoas possuem essa faculdade mais ou menos desenvolvida. É uma espécie de dupla vista, né, que permite que nós possamos ver as consequências do presente e o encadeamento natural dos acontecimentos. Então, é o resultado, muitas vezes, de comunicações ocultas que nós recebemos. Então, as pessoas que têm esse tipo de percepção, elas podem ser chamadas de médiuns de pressentimento. E essa mediunidade de pressentimento é uma variedade dos médiuns inspirados. Então, a gente tem a mediunidade de intuição, tem a mediunidade de inspiração, que é uma variedade da mediunidade de intuição, e a mediunidade de pressentimento, que é uma variedade da mediunidade de inspiração. Né? E a gente viu num dos slides aí atrás que esse pressentimento ele pode vir, né, pela inspiração. É um pressentimento de que algo vai acontecer, como inspiração. Né? E, então, Kardec pergunta, né, lá no Livro dos Espíritos: esse pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? E a espiritualidade responde: é um conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer ajudar. Mas pode ser também algo que a gente já saiba, né? Porque antes de encarnar, que o nosso próprio espírito já conheça, porque antes de encarnar, nós já sabemos por que fases da vida nós vamos passar nessa existência, né? As provas que a gente aqui a gente vai se submeter, e então o próprio espírito, ele já
tem aquela intuição, aquela impressão. Então, o pressentimento, ele vem, veja que a gente percebe que em todos, desde lá do começo, quando a gente começou a ver essa palestra, né, que a gente percebe que tanto a gente pode receber de um espírito desencarnado, né, a interação ela pode ser feita com o espírito desencarnado, ou o próprio espírito relembrando questões anteriores, né, de vivências anteriores, ou até mesmo do seu processo, do processo anterior à reencarnação. Então, é a voz do instinto, nesse caso, né? Quando a gente está lembrando de algo que o próprio espírito já sabe que vai passar por ele, é a voz do próprio instinto do espírito, né? Que se faz ouvir quando chega o momento de sofrer aquela prova ali. Né? Então, ele pergunta também lá no Livro dos Espíritos, qual é a significação que nós podemos atribuir aos sonhos? E os espíritos respondem, um pressentimento do futuro, permitido por Deus. Ou é uma visão de algo que está ocorrendo em outro lugar, a que a alma se transportou. Né? Então, pode ser um pressentimento de algo que vai acontecer, ou pode ser algo que a gente está presenciando em outro lugar. Né? Aqui o nosso espírito se transportou. Então, pode acontecer também de nós termos uma impressão de que um espírito, um amigo, uma pessoa amiga, ela tá morta. A gente tem aquela sensação, né? Isso acontece. E aí Kardec pergunta, por que que isso acontece? A gente pode se encontrar com esse espírito para verificar se ele de fato está ou não, né, no processo de morte, e a espiritualidade responde, isso se não for uma prova, né, que você tenha que passar, que nós tenhamos que passar, em razão da nossa existência mesmo, né, das consequências ali da nossa existência, daquela nossa existência, se não for uma prova, é um pressentimento de que a pessoa pode ou não estar ter desencarnado aí. E aí o espírito pode sim se encontrar com esse outro espírito, né? E verificar, ter a sensação, o pressentimento realmente, de fato, de que ele, se ele está vivo ou se ele já desencarnou. Outra situação que pode acontecer também é de existem algumas pessoas que elas têm a sensação exata de que elas podem passar pelo perigo, que aquilo não vai afetá-la em nada. Né? Então, aí o Kardec pergunta, né? Existe essa possibilidade, né? Existem homens que afrontam os perigos. Então, ele sabe se aquele é o momento dele, existe a possibilidade de nós sabermos se aquele é ou não o momento do desencarne, ou de alguma situação muito grave que vai nos acontecer, e ele diz, sim, perfeitamente. Né? Tem o homem o pressentimento do seu fim, como pode ter de que ainda não morrerá. Né? Então, como nós sabemos das provas pelas quais nós vamos passar, né? A gente tem acesso à nossa programação, na maioria das vezes nós temos acesso à nossa programação de vida, então essa intuição, esse pressentimento, ele está ali já, né? É de conhecimento do próprio espírito. Então ele diz, esse pressentimento, ele lhe vem dos espíritos seus protetores, que estão ali auxiliando a ele, para que ele esteja pronto para passar por aquela prova, né? Ou para fortalecê-lo, né? A passar por aquela situação que ele vai precisar vivenciar. Então, pode vir também da intuição que ele tem, da existência que escolheu, ou da missão que ele aceitou passar naquela existência. Então, acontece, outra pergunta feita por Kardec, acontece com frequência verem-se em sonho coisas que parecem um pressentimento, mas que afinal não se confirma. O que é isso? Né? Por que isso acontece? A gente sonha com algo, aquilo parece muito real, mas não se confirma. Por que é que isso acontece? E Kardec e a espiritualidade responde, vai se confirmar apenas para o espírito. Porque muitas vezes, como a gente vive muito envolvido, né, com os processos do nosso dia a dia, as questões do nosso dia a dia,
no momento em que a gente vai dormir, no momento do sono, que há o desprendimento do espírito, nós vamos levar aquelas preocupações ou os desejos, os anseios que a gente tem para o sono, né? Para o momento que a gente está dormindo. Então, o espírito, quando se desprende, ele vai projetar ali, ele pode projetar ali aquilo que nos aflige ou aquilo que a gente anseia durante a vigília, né? O momento de vigília, por conta das questões da nossa vida, do nosso dia a dia. Então, a gente projeta aquilo ali, né? Coisas que a gente tem medo que aconteçam, então o próprio espírito pode projetar, ou algo que a gente queria muito que acontecesse. E a gente leva e diz, mas não aconteceu, eu sonhei, parecia muito real, e não aconteceu. Então, porque aquilo foi produzido, né, por nós mesmos. Nós construímos aquilo, e não foi nenhum pressentimento, não foi nada que pudesse, que viesse a acontecer, mas de nós mesmos. Né? E ele ainda afirma, né? Kardec diz, olha, mas muitas vezes a gente fica na incerteza, né? Porque a gente tem um pressentimento, né? Vem acontecendo que os pressentimentos e a voz do instinto são sempre algo um tanto vagos, né? O que é que a gente deve fazer na incerteza? Como é que a gente faz se a gente não tiver certeza de que aquilo vai ou não vai acontecer? E a espiritualidade orienta, né? Invoca o teu espírito, o teu anjo de guarda, para que ele auxilie você naquele momento de incerteza, dirija, né? Ou então ora diretamente a Deus, soberano e Senhor de todos e de tudo, né? De todo o universo, que ele vai enviar os mensageiros para nos orientar naquele momento de incerteza, né? Hoje, essa questão do pressentimento, ela já é muito discutida no campo da parapsicologia, da precognição, da percepção do futuro, né? Mas a ciência ainda não vê como sendo uma questão espiritual, mas é uma visão espiritual do encadeamento dos acontecimentos, o pressentimento, né? Então, mas que apesar de ser uma visão espiritual do encadeamento dos acontecimentos, eles podem não acontecer, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, as decisões que nós tomamos nessa existência, por meio do nosso livre-arbítrio, podem modificar completamente, né, o direcionamento da nossa existência. Então, às vezes, a gente tem aquela noção de que algo pode acontecer, mas a depender de como a gente conduz a nossa existência aqui, os nossos atos, isso pode mudar, aquilo pode não ocorrer, né? Para o bem ou para o mal, né? Então a gente precisa sempre estar muito atento. Então, para finalizar, por que é importante que a gente saiba, né, que existe essa interação mental, né, entre nós encarnados e entre os desencarnados, que a gente vive imerso no universo, com todos os espíritos, com todas as forças, com todas as energias que habitam o universo, né? Então a gente tanto capta como a gente emite vibrações, e aquelas vibrações elas vão alcançar em qualquer direcionamento, aí vai depender do que a gente está pensando, em que nível a gente está pensando, né? Existe um exemplo que é muito didático, né, para a gente entender um pouco dessa questão das ondas, é uma pessoa mergulhada no lago, né, que qualquer movimento que ela faz, ela vai produzir aquelas ondas. Então, todo mundo que está ali dentro do lago, vamos imaginar que o universo é o lago, então todos os seres que estão ali, né, eles vão perceber aquelas ondas, de uma forma mais forte e de uma forma menos forte, né? E isso vai depender de como a gente está pensando, em que nível de vibração mental a gente está emitindo esses pensamentos. Então, a gente está o tempo inteiro recebendo essas mensagens das mentes que estão por ali, a gente pode o tempo inteiro captar, a gente pode captar, como também a gente está emitindo.
Então, é preciso que, não é para que a gente fique impressionado, será que eu estou recebendo mensagem de espírito? Será que isso é meu? Né? Será que é do meu próprio espírito? Eu já sabia? Ou eu estou recebendo de outro espírito? Não é essa a questão importante, né? O importante é que a gente saiba a qualidade, que a gente perceba a qualidade dos nossos pensamentos. E que quando, né, para que a gente possa melhorá-los e acatar aquele pensamento, não importa se vem de nós ou se vem de outras mentes que estão ali próximas, mas acatar aquilo que é melhor para o nosso espírito, que vai direcionar a nossa existência para a evolução do nosso espírito. Então é necessário que a gente tenha bastante atenção, como disse Kardec, né, no que a gente pensa, para que a gente possa distinguir. Eu estou pensando assim, então eu preciso me melhorar. Né? E mesmo que eu esteja captando um pensamento que não é uma coisa boa, que não tenha uma consequência boa na prática, para que eu consiga saber discernir o pensamento, observar primeiro, né? Porque às vezes os pensamentos vêm, às vezes a gente está preocupado com uma coisa, querendo tomar uma resolução, e aquilo e vem à nossa mente um pensamento bom e um pensamento ruim. Às vezes a gente não consegue distinguir, porque a gente está tão envolvido e a gente não consegue, às vezes, nem perceber, mas a gente acolhe, ou um ou outro, a gente acolhe. E às vezes a gente só vem perceber que a gente teve o auxílio do bem muito tempo depois, e talvez as consequências, né, do direcionamento daquilo que a gente estava naquele momento não fosse o mesmo se nós tivéssemos esse hábito de prestar mais atenção no que a gente pensa. Porque, às vezes, a gente nem percebe que o pensamento vem. A gente está fazendo uma coisa, tá se programando para fazer uma coisa, e aquilo está na nossa mente, lá no fundo, sem que a gente perceba. Quando a gente percebe de que maneira a gente está produzindo os pensamentos na nossa mente, quando a gente consegue fazer esse exercício, né, a gente para e diz assim, não, eu não vou alimentar isso. Eu vou mudar esse pensamento para que, quando eu for fazer, realizar esse ato que eu estou pensando, não tenha consequências negativas, né? Que a consequência seja boa para mim e para aqueles que estão ao meu redor, se relacionando comigo, né? Então, é muito rápido, como a gente vive numa vida muito frenética, é muito importante que a gente faça essa reflexão mental, né? Como nos ensinou Kardec, e que a gente tenha essa consciência que nós não estamos sozinhos, e que a nossa mente ela tem essa possibilidade de interagir com outras mentes que estão ali, e transmitir também o nosso pensamento, bom ou ruim. E como tal, né, a gente vai também receber as consequências disso. Se a gente estiver transmitindo algo bom, vai receber o que é bom. Se a gente estiver transmitindo o que é ruim, a gente vai receber também o que é ruim. Então, é importante que a gente faça essa reflexão, né, sobre os pensamentos. E eu agradeço muito a todos que estiveram aqui, que vieram assistir, e eu espero que o que a gente conversou hoje possa trazer alguma iluminação, né, para o nosso dia a dia, para o melhoramento do nosso espírito. Então, que Jesus esteja conosco durante toda a nossa semana. Muito obrigado. Que palestra linda. Parabéns. E, se me permite, para a gente conseguir captar as mensagens da espiritualidade, a gente precisa estudar. Estudar, estar em sintonia com Jesus. E quando você falou do Almissata, eu assisti uma palestra também com ele no jornal hoje, e ele falou justamente isso. A Betânia falou, não, essa música é minha e acabou. E você estava falando da sintonia dos músicos, eu estava recordando que nós retransmitimos um programa todas as quarta-feiras, às 20 horas, Alma e Arte, produção da Web TV do Espírito. Mas, programa ao vivo,
tem surpresa. E nos bastidores, nada melhor do que o autor do programa, que vai poder dizer uma palhinha como ele sente essas intuições. Robson, seja bem-vindo. Obrigado, Luciano. Boa noite, Otila. Excelente palestra. Meus parabéns, hein? Direto Estudo maravilhoso. Isso, do Rio de Janeiro. Isso aí. Pois bem, a gente tem o programa Alma e Arte, né, que a gente apresenta toda quarta-feira, e com uma satisfação incrível, imensa, a gente está recebendo músicos de todo o Brasil, e olha, é cada coisa maravilhosa, a manifestação da intuição que os nossos queridos amigos, né, músicos têm, é maravilhoso, é cada música linda, que fala de uma forma tão bela da nossa doutrina espírita, que chega a espantar a gente se sente até espantado de tanta beleza, né? Quer dizer, para o bem, não é? É compensador, vale a pena a gente ver as canções que os irmãos do plano espiritual nos enviam para cá. A gente fica muito feliz com tudo isso, com essa manifestação mediúnica, né, através da arte, não só da música, mas também da poesia, da literatura, das artes, né, da pintura. É maravilhoso. Nada melhor do que o autor, né, para falar sobre isso, né? Então, o Alma e Arte, todas as quarta-feiras, às 20 horas, transmitimos diretamente do Web TV do Espírito. Então, Robson, a gratidão. E me diz só uma coisinha. Sim. Como é que vocês sentem esse aviso da espiritualidade? Rapaz, é exatamente isso que a gente acabou de falar aqui, né? É uma intuição, ela é uma cartinha que vem de lá para cá, um telefonema que vem de lá para cá. Não é a gente que disca, a gente... Eu vou até contar uma história para vocês. Domingo retrasado, esse mês agora de outubro, eu participei de uma harmonização musical de um web simpósio. E o que aconteceu? A palestrante ia falar sobre Chico Xavier. E no último momento eu recebi uma informação da TV que ia fazer a transmissão para evitar músicas de companheiros, né, já conhecidas, que apenas tocasse música autoral. Eu falei, e agora? Eu não tenho nenhuma música do Chico Xavier. Gente, sábado, isso foi no domingo, né? O simpósio foi no domingo. No sábado, eu sentado na sala aqui de casa, sabe aquela vozinha que diz para você, pega o violão? Eu fui lá e peguei o violão. E aí, olha, em questão não foi mais que uma hora, se vocês me permitem, saiu essa canção aqui, olha. Nunca tinha feito nada, Xavier. Francisco, preocupou-se com os pobres, trouxe paz aos aflitos, com sua mediunidade acalmou corações, transportou humildade, consolou tantas almas, deu abrigo ao espírito que chorava de dor. Quanta gente acolhida nas cartas do além, psicografias que fez tanto bem, veio amenizar a separação. Vem provar que a morte é uma grande ilusão.
e o corpo se vai, mas o espírito não. Que Jesus está no leme, te acalma, irmão. Assombrar o abacateiro, distribuía amor, ensinava a doutrina do Consolador, vem vingado do céu. Ele é o Cândido Xavier, Francisco, o Cândido Francisco. Parabéns. Linda aí, ó, o médium de inspiração, tá vendo? De inspiração, é verdade. Foi sensacional e até hoje eu fico até arrepiado quando eu lembro disso. Foi sensacional. E gratidão pela oportunidade também de estar podendo contar e mostrar aqui. Nós que agradecemos, desculpa, Otília. Quando você estava falando, eu estava viajando aqui, eu falei, ia falar do programa, porque sempre aparecem os músicos e eles contam uma coisa como eles recebem. Não foi perfeito, nada é por acaso, né? Justamente. Porque a palestra não foi escolhida com antecedência, assim, a escolha foi minha, o Luciano só me convidou, e veja, né, que está aí um médium de inspiração para fechar a noite de hoje, né? E nada melhor do que a tecnologia, mandar um zapzinho, boa noite, eu falei, opa, você quer fazer a prece final? E você comenta alguma coisa sobre a palestra. E foi uma alegria imensa mesmo poder participar, ainda mais, né, nessas circunstâncias aí de inspirações, de intuições, de comunicações espirituais. Isso é maravilhoso. E nos dá certeza, né, gente, da imortalidade. Isso muda tudo, muda a nossa vida, muda o nosso futuro. Aliás, que a gente passa a viver em conformidade com termos a certeza que a vida não acaba aqui, ela continua. Sem dúvida. Obrigado, Robson, por esse grande presente. E quem quiser curtir mais o Robson, todas as quarta-feiras, no programa Alma e Arte. E também segunda-feira, sempre uma palestra da Casinha Verde. Sociedade Espírita Renascer. É isso aí. Nós temos a Casinha Azul, né? Que é a Fraternidade Espírita Joana de Ângela. Sim, sim. E vocês é a Casinha Verde. Maravilha. Gratidão, Otília, por essa belíssima palestra, por ter aceitado esse convite. E volte sempre. Eu que agradeço. E dá um beijo aí para o seu Lira, que nunca mais eu vi, mas que já marcou presença. Lira sócio, ele sempre está aparecendo. Né? Grande abraço, Lira. E, para encerrar, né? Afinal, nós temos que encerrar, né? Óbvio, você pode dar aquela oração final com a música? Sim, com certeza. Vamos lá? Só me dá um minutinho só, por favor, porque a gente tem que olhar a letra, né? Senão a gente acaba esquecendo. Deixa eu tirar só o microfone aqui que tá dando um pouquinho de eco. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver os nossos corações. Por isso, vem Jesus,
Jesus, no silêncio da prece, meus irmãos não te pedem paz para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver os nossos corações. Por isso, vem Jesus e ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos um à luz. Ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Obrigado, Robson. Obrigado, nosso agradecimento, nossa gratidão à Web TV do Espírito, do nosso querido Robson, de Araruama, Rio de Janeiro, TV Espírito, nosso lado, Vitória da Conquista, TV Comunicação Espírita, e a todos vocês que estiveram aí conosco, e também a Espiritualidade Amiga, Otília, enfim, até a próxima. Nossa gratidão a todos vocês e fiquem todos com Deus. TV